Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Vitor Martins aqui na área para falar a respeito de Ferrari. Tivemos bastante assunto sobre a equipe italiana, que faz uma série de mudanças internas e até pega gente do passado, como o Rory Byrne, que estava na equipe, mas meio escanteado, e agora dá a ele um papel primordial para o desenvolvimento do carro 2022. Evelyn Guimarães já falou isso dias atrás a respeito dos anos perdidos que a Ferrari vai ter nessa temporada e no ano que vem, mas queria chamar a atenção para um assunto que foi até um pouco deixado de lado durante a semana, que foi uma revelação feita pelo jornal italiano Corriere della Sera, que é um dos principais, né, daquele país, sobre o que aconteceu naquele acordo entre a FIA e a Ferrari, indo muito na linha do que Cesare Manucci falou no nosso Cadeira Cativa na vez que participou semanas atrás, num programa bombástico. Falou muitas coisas a respeito do modus operandi da Ferrari. Mas é interessante que essa matéria do Corriere della Sera fala a respeito de um caso de espionagem na Ferrari e leva a uma conclusão interessante e deixa a Fórmula 1 no limbo. A sua credibilidade está em jogo, porque a história começa dizendo que a Ferrari teve dados roubados por alguém que conhecia as artimanhas que fazia no motor, por isso que ele era tão rápido, e isso foi visto prontamente no GP da Itália, quando o Hamilton chegava atrás do Leclerc, abria a asa e não conseguia ultrapassagem. Só tentou uma vez durante a corrida inteira, que foi naquele momento da variante, né, que os dois acabam lado a lado e o Hamilton acaba passando pela área externa da variante. Ali se acendeu a luz para mostrar que a Ferrari tinha alguma coisa de errado naquele motor, que ele funcionava completamente diferente. E a FIA só descobriu isso porque houve um vazamento de informações ilegalmente. O jornal italiano não conta como foi, a fonte é uma pessoa da FIA. A FIA recebeu esses dados e, de posse deles, que eram dados reais, fez esse acordo com a Ferrari na linha: nós não vamos fazer nada com você no ano que vem, não vamos tirar seus pontos nem desclassificar, contanto que o motor seja limpo para o ano que vem, né? Não tenha nenhuma peça que faça com que o motor renda mais. O que se falava na época do ano passado, que era uma questão do fluxômetro, lembra aquele aparelho que media o fluxo de combustível dentro do motor, dentro da unidade de potência? O que a Ferrari teria descoberto como brecha era como saber, nos momentos em que o fluxômetro não fazia a medição, ela tinha um jeito de mandar mais combustível, e aí o fluxômetro acabava não captando esse fluxo, de modo que o aparelho em si registrava números certos para a Ferrari e ela não estava fora do regulamento. Então, alguém que provavelmente de conhecimento da Ferrari esteja na Ferrari vazou essas informações para uma das equipes rivais da Ferrari, supõe-se Red Bull ou Mercedes, ou as duas, e aí a FIA teve conhecimento disso. Bom, a gente vê o resultado em pista, né? O carro da Ferrari não anda, e principalmente esse motor menos potente evidenciou o quanto o carro da Ferrari aerodinamicamente é ruim. Quer dizer, no ano passado, se fosse num motor limpo, talvez a Ferrari não tivesse ganhado nenhuma prova, né? Ganhou Bélgica, Singapura e Itália. Poderia ter ganhado outras, mas não conseguiu por incompetência de seus pilotos, que acabaram às vezes batendo ou não encontrando o melhor resultado por estratégias da própria Ferrari. Mas o fato é que a consequência desse acordo é visto muito nessa temporada, e também sobrou para as pobres Haas e Alfa Romeo,
que andam cada vez mais para trás. Não fosse a tática Viunkelhock da Haas na Hungria em parar os dois pilotos antes da largada, Magnussen não teria conseguido o que se transformou no 10º lugar. Terminou em 9º na pista, à frente, inclusive, de Charles Leclerc. Mas o que a matéria também nos faz crer e compreender, e aliás, antes da matéria em si, o Cesare Manucci falou no nosso programa que nesse ínterim, a FIA, através do Jean Todt e de seu filho Nicolas Todt, que é o empresário, né, o manager do Leclerc, aproveitou para enfiar a goela abaixo que a Ferrari não deveria renovar o acordo com o Vettel para pós-2020, e isso acabou acontecendo, tanto é que fez com que a Ferrari assinasse por 5 anos. A Ferrari não costuma assinar um contrato por longo tempo. Então, a família Todt se aproveitou desse momento de descuido da Ferrari para agir prontamente em prol de Leclerc, e isso também, então, nesse acordo secreto, também teve uma consequência na questão dos pilotos e na mudança que a Ferrari vai promover a partir de 2021 com a chegada do Carlos Sainz. E aí, voltando à questão da FIA, isso também nos faz crer numa situação que acaba sendo desagradável. Não que todo mundo corra ilegal, mas todo mundo procura ser além dos limites do regulamento, buscar aquelas brechas que o regulamento proporciona, e isso vai ser muito visto em 2022, quando o regulamento muda por completo. Mas aí tem o caso da Racing Point, por exemplo, né? Todo mundo viu desde o primeiro momento da pré-temporada que se tratava da Mercedes do ano passado. O regulamento estabelece quais itens podem ser usados e quais itens têm que ser construídos. A Renault tem protestado do resultado da Racing Point desde o GP da Estíria, alegando um ponto principal, que são os dutos de freio. A Racing Point alega que tem 886 desenhos que comprovam a legalidade do seu projeto. E a FIA já meio que lavou a mão, porque ela falou que não viu a questão dos dutos de freio e que seria muito difícil nesse momento buscar uma irregularidade no carro da Racing Point. Primeiro de tudo, o carro da Racing Point até pode ser uma cópia, e isso você tem como fazer realmente esteticamente, por assim dizer, através de fotos, vídeos. As impressoras 3D e o aparato tecnológico que você tem hoje permite que você faça cópias de carros, por assim dizer, baseados em modelos que dão certo. Então, a Racing Point deve ter tido uma série de informações externas, e aí nós estamos usando, não de uma ingenuidade, mas imaginando que tenha sido isso de fato. A Racing Point não recebeu desenho nenhum da Mercedes, até porque a Mercedes se queimaria por completo na Fórmula 1, assim como aconteceu no caso do Nigel Stepney em 2007 e 2008, né, quando houve troca de informações entre McLaren e Ferrari, aquele caso todo, o Stepney inclusive veio a morrer anos depois. A Mercedes não teria por que passar o seu desenho, ou partes do seu desenho, qualquer coisa nessa linha para a Racing Point, por mais ligação que elas têm hoje, inclusive acionária, né, a futura Aston Martin. Então, é possível imaginar que, de fato, houve uma cópia do desenho. Tá? A Renault, e estranhamente a Renault de Cyril Abiteboul, foi esperta em pegar um ponto que, teoricamente, não é visível a olho nu. Né? Um duto de freio, você não tem como simplesmente olhar de fora e fazer a cópia do desenho. A Racing Point alega que são dutos completamente diferentes, mas a FIA já falou que não havia analisado, né, vistoriado o duto de freio da Racing Point, e também tem uma outra questão. Mesmo se houver alguma irregularidade, a Racing Point pode alegar que nós estamos no momento de teto orçamentário, né, na chegada do teto orçamentário na Fórmula 1, que uma mudança drástica no projeto do seu carro consumiria muito dinheiro e que isso não valeria a pena. E temos de lembrar que nós estamos em meio ao Pacto da Concórdia, ele tem que ser assinado para as próximas temporadas. Eventualmente, se a FIA começa a pisar muito no calo da Racing Point, ela pega e simplesmente fala, tá bom, eu caio fora da Fórmula 1, a Fórmula 1 fica com 18 equipes. E a Racing Point, hoje, nas mãos de Lawrence Stroll, pai do Piquet, tem grana. É muito mais garantia ter os serviços da Racing Point do que deixar uma categoria com 2 carros a menos. Mas o fato é que isso evidencia que a FIA não tem condições de vistoriar os carros. Não tem condições, de fato, de analisar se o que está sendo feito dentro das equipes e das montadoras está dentro da lei. Ela lavou as mãos para o caso da Racing Point e demonstrou que não teria condições de punir a Ferrari
se não houvesse uma delação, um vazamento de informações, um hacker, por assim dizer, para contar a ela o que aconteceu. Então, isso tudo nos leva a crer que o tempo inteiro as equipes estão saindo do regulamento com a própria anuência da FIA, já que ela não tem condições, se não houver de fato, como eu falei, um delator para mostrar por A mais B que a equipe está fora do regulamento. E isso abre uma brecha para tudo, porque como vai ser a garantia, por exemplo, se a Racing Point tiver o seu projeto aprovado por inteiro pela FIA, que é o que deve acontecer inclusive, como é que vamos tratar McLaren e Williams no ano que vem? O Williams, que já é cliente da Mercedes há muito tempo e pode fazer a mesma coisa, simplesmente copiar a Mercedes e termos uma Mercedes azul, branco. A gente não sabe o patrocinador da Williams, então digamos que seja azul e branca. Mas a McLaren, que vai usar, por exemplo, no ano que vem o motor da Mercedes. Então corre-se o risco de termos 8 carros iguais no grid. Eu acho errado? Não acho errado. Eu, inclusive, sou a favor da venda de chassi para outras equipes. Quero, inclusive, discutir isso com vocês. Já fiz isso aqui, mas gostaria novamente de colocar esse ponto. O carro da Racing Point sendo liberado abre uma espetacular possibilidade de todas as equipes seguirem o mesmo desenho. E aí cada uma internamente trabalha da forma como convier as suas peças internas, o sideboard, bargeboards, as aletas, enfim. A base do carro da Mercedes passa a ser a base da Fórmula 1. Eu não duvido que isso aconteça tanto com a McLaren quanto com Williams. Helmut Marko, antes do GP da Hungria, no último domingo, falou que está aguardando com afinco o resultado da investigação da FIA, porque, se liberado for, vai aplicar o mesmo padrão para a AlphaTauri. A Red Bull é a mãe da AlphaTauri, e aí também faria sentido que todas as partes do carro principal estivessem no carro da sua subsidiária. Teríamos mais uma base ali de carros parecidos. E a partir daí, a gente começa a criar um vínculo muito próximo com as equipes. Porque se eventualmente a Ferrari fizer um projeto bom, a Haas e a Alfa Romeo eventualmente podem copiar esse projeto. Ou ainda, já que está liberado, a Alfa Romeo pode se achar no direito, e a Haas também, de copiarem o desenho da Mercedes e aí terem, claro, uma diferença na carroceria, na parte dos motores, porque, claro, os motores são diferentes, cada uma das montadoras que a produz. Então, a padronização da Fórmula 1 se tornaria muito clara e possível dentro do regulamento que a FIA estabeleceu, e isso só seria possível se e somente se, porque a FIA realmente não tem condições de fiscalizar. Aí a venda de carros clientes também se tornaria inútil uma regra, porque no fundo ela estaria sendo aplicada. O que poderia acontecer é, se a Williams gasta, por exemplo, 20 milhões para construir um carro, se o carro da Mercedes ela vender por 15, ela está economizando 5 milhões de euros, dólares. E aí fica muito mais fácil dentro das regras do teto orçamentário. Então, o fato é que a questão do acordo da Ferrari e esse ponto do carro cópia da Racing Point, a Mercedes Rosa, deixam claro que a Federação Internacional de Automobilismo hoje é um órgão inútil para a fiscalização das regras da Fórmula 1. Abre um precedente muito difícil de ser revertido, e ainda mais no momento em que a Fórmula 1 precisa ter as equipes, que tem problemas financeiros e que precisa se garantir para um futuro junto com essas 10 equipes e eventuais outras que entrarem. Essas eventuais outras, se entrarem e virem que o regulamento é dessa forma, que é possível fazer assim, também vão seguir um modelo nessa linha. E aí a gente abre uma categoria mais ou menos nos moldes como acontece com a MotoGP, que tem equipes satélites e equipes principais. Nós tivemos a Yamaha vencendo com o Fabio Quartararo, a Yamaha satélite vencendo uma prova de MotoGP. Seria muito legal se, por exemplo, a Racing Point pudesse vencer uma corrida. É claro que não consegue, porque a Mercedes fez um carro de outro mundo nesse ano. Mas vendo como as coisas caminham, eu não acharia estranho, até acharia salutar que a FIA abrisse mão dessa regra e permitisse, portanto, a venda de carros na Fórmula 1 e criasse um campeonato de construtores e um campeonato de equipes, como acontece na MotoGP. O fato é que, numa outra ponta, a Ferrari, como disse Evelyn Guimarães, de fato perde 2 anos, porque ela vai ter de construir um carro novo esse ano, basicamente.
se ela não quiser, claro, correr com esse mesmo carro e passar o mesmo vexame em 2021. Só que até lá tem muito tempo. As mudanças já começaram a ser vistas depois de 3 provas. Se a Ferrari apresentar um projeto igual desse ano, no ano que vem, a cabeça de Mattia Binotto não fica no mesmo lugar. Ele vai ser remanejado da equipe ou encontrar as ruas de Maranello como o seu próximo capítulo profissional. Tá bom? Quero que vocês falem a respeito de carros clientes, da FIA, da Ferrari, Fórmula 1 e tudo mais. Fico por aqui, boa semana para todos. Semana que vem tem GP da Inglaterra. Teremos 2 GPs, ou 3, dependendo de como for, já que esse calendário está mutante. Toda hora entra uma prova, sai uma prova, mas enfim. O que importa é que você tem que permanecer no canal do Grande Prêmio aqui no YouTube, curtir, compartilhar, dar o seu like, é sempre muito importante. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você está perdendo, rapaz, moça. Por favor, faça isso. Ative as notificações e seja membro do clube do Grande Prêmio aqui no YouTube. Beijo para todos vocês, se cuidem, fiquem em casa ainda. A situação está bem complicada. Tchau.